Teorias de Darwin, mais uma semana aqui com o Darwin Valente e hoje a gente fala sobre mobilidade urbana. Darwin, tudo bem? Como vai? Tudo bem, é um prazer estar com você mais uma vez aqui com os nossos internautas. Bom, sobre a mobilidade urbana, eu queria começar falando sobre radares, né, que recentemente, inclusive, os radares foram ativados na cidade, mas a prefeitura anunciou radares na perimetral próximo a uma série de curvas que tem. É necessário mesmo, Darwin? Fala um pouquinho sobre isso. Nós estamos falando ali das proximidades do Cosmos Clube, que é um trecho da perimetral marcado por muitos acidentes. Então, a gente, inicialmente, tem que aprovar a colocação desses radares, porque, quem sabe, com esses radares mesmos, ou mesmo eles sendo colocados numa curva, isso vai obrigar o motorista a reduzir a velocidade e, quem sabe, evitar futuros acidentes naquela região. O problema é o seguinte, José, quando a perimetral foi construída naquele trecho, esperava-se que, em vez de curvas, tivesse uma reta. Mas aí o projeto acabou ficando dessa forma e diziam, na época, que havia um dono de terras muito forte ali nas proximidades que teria influenciado para que o projeto correto não fosse executado. Na verdade, ficou ali uma sequência de curvas, e curvas extremamente perigosas, porque é um ponto onde o motorista consegue alcançar uma velocidade maior e, por conta disso, o risco de acidentes em locais onde o carro fica difícil de ser controlado, o risco de acidentes é muito grande. Então, o que acontece? Acontece que ali tem sido registrada uma quantidade enorme de casos de acidentes, alguns deles até fatais. Agora, o que se espera é que, com a intervenção de colocação desses radares, depois que o motorista sentir que ele pode ser multado, se ele vier em excesso de velocidade naquele ponto, quem sabe as coisas ganhem um contorno melhor e, quem sabe, a gente tenha um pouco mais de segurança naquele ponto, que é um ponto extremamente inseguro da via perimetral. Vamos pensar bem o que é uma perimetral. A perimetral foi criada, foi construída ali exatamente para tirar do centro da cidade o trânsito mais pesado de caminhões e também o trânsito de veículos que se dirigia para Mogi Bertioga. Aquele trecho é um caminho para se atingir a rodovia Mogi Bertioga. E aí o que acontece? Acontece que não poderiam ficar aquelas curvas em sequência, mas já que ficaram, então a alternativa de se colocar um radar para minimizar, pelo menos, o risco de acidentes naquele ponto é algo que vai ser positivo, eu espero, pelo menos, que seja. E acredito que os técnicos da nossa prefeitura tenham feito lá uma avaliação preliminar para saber se aquele ponto é realmente viável para se colocar um radar, porque ele está realmente no começo de uma das primeiras curvas de sequência ali daquele trecho. Ô, Darwin, bom, a gente está falando de mobilidade, muito bom, muito bem falado sobre essa questão dos radares. Inclusive, eu acho interessante essa conversa que você também traz um pouquinho da história, né, da desapropriação, por que não é reta, por que é curva. Eu acho isso bem interessante. Mas eu vou falar, mudar um pouquinho de assunto, ainda falando de mobilidade, mas mudar um pouquinho do tipo, sobre ciclofaixas, né? A prefeitura anunciou, você deu, inclusive, na coluna Informação do Diário de Mogi, uma ciclofaixa que vai ligar a região central da cidade ao distrito César de Souza. Fala um pouquinho sobre isso, por favor, Darwin. Explica um pouquinho mais aí sobre essa medida. Pois um anúncio que foi feito essa semana e publicado por nós no jornal Diário de Mogi, que mostra que nós vamos ter, então, ciclofaixas para ligar Mogi das Cruzes, o centro da cidade, ou o bairro do Socorro, até o Socorro, até o distrito de César de Souza, pela Avenida João 23. É uma avenida de 3 faixas, uma avenida que comporta um volume muito grande de trânsito, mas primeiro interessante a gente falar do crescimento, antes da gente falar da ciclovia, vamos mostrar o crescimento do movimento de ciclistas aqui em Mogi das Cruzes. Ele
tem crescido muito nesses últimos tempos e tem se organizado de uma forma a exigir do poder público a colocação de ciclovias em vários pontos aqui da cidade. Havia até um projeto de se trazer uma ciclovia paralela à linha do trem entre o distrito de Itaiaçupeba, ou desculpe, distrito de Jundiapeba, até o distrito de César de Souza, seguindo paralelo à linha férrea da CPTM. É lógico que o pedido foi encaminhado para a CPTM, e a CPTM até hoje não deu uma posição, da mesma forma como ela não reconstruiu a estação, não fez obras nas outras estações aqui de Mogi das Cruzes. A gente sabe como funcionam essas coisas na área do governo do Estado. Bom, levando em conta o crescimento desse movimento e a organização desse movimento que passa a exigir determinadas coisas do poder público, e eles fazem o que lhes cabe exatamente, que é buscar melhorias para quem anda de bicicleta aqui na cidade, eles certamente reivindicaram a implantação de uma ciclovia em direção de César de Souza, porque é um caminho bastante utilizado pelos ciclistas, principalmente aqueles que vão para Sabaúna pegando a SP-66 antiga, a estrada Mogi-Guararé. Mas aí o que acontece? Acontece que o projeto foi anunciado e, para se construir essa ciclovia, que realmente é necessária, não vai se abrir uma faixa exclusiva para a ciclovia naquela avenida. Não, vai se tirar uma das faixas usada pelo automóvel para colocar ali o ciclista. Então, Darwin, isso que a gente pode chamar de descobrir um santo para cobrir o outro? é exatamente aquela história do cobertor curto, né? Cobre o pé, não descobre a cabeça, e vai por aí. Mas é aquela história da falta de um planejamento melhor, porque aí o que acontece? Você planeja um pouco, quem sabe uma desapropriação aqui, uma outra ali, que não fique tão caro assim, você faz um trabalho de alta qualidade, de boa qualidade, de excelente qualidade. Agora, o que é preciso levar em conta nessa avaliação? É preciso levar em conta o movimento de veículos ali naquela avenida. Avenida João 23 é uma das avenidas de maior movimento, especialmente nas horas de pico. Josué é novo aqui em Mogi das Cruzes, mas deve certamente já ter sentido isso quando dirige para a redação do Jornal Diário de Mogi, que fica agora na sede da TV Diário, e é obrigado a passar pela Avenida João 23. Em horário de pico, aquilo é um negócio assustador. Tudo parado, realmente. Já fiquei parado um bom tempo ali, Darwin. Pois é, e agora vão tirar mais uma faixa para poder fazer a parte do ciclista. É lógico que o ciclista merece, que eles estão reivindicando aquilo que eles acham que é bom para eles. Agora, é preciso adequar uma coisa com a outra, é preciso adequar a questão da mobilidade do ciclista com a mobilidade do automóvel e até com o cara que anda a pé por aquela avenida, que é muita gente que passa por ali para fazer Cooper, para caminhar, inclusive. Aquela avenida é muito utilizada por todo mundo. Ninguém é contra aqui a ciclovia, de forma nenhuma, que a gente colocou bem aqui a questão do crescimento do movimento, da importância do pessoal, está tudo muito bem. Agora é preciso saber se com isso a gente não vai acabar criando uma ciclovia de mentira, como acontece em outros pontos da cidade. A gente tem uma ciclovia aqui, em Mogi, na Avenida Governadora Adhemar de Barros. É uma avenida secundária que leva em direção a Suzano. É um grande absurdo. E tem lugar que o ciclista passa sozinho. Se vem um de frente com ele, alguém tem que pular para a calçada do pedestre ou pular no meio dos carros. E ali é um movimento impressionante. Então, veja bem, a gente tem todos esses problemas pela frente em ciclovias improvisadas que foram construídas aqui em Mogi. A gente ainda não tem aquela ciclovia ideal que existe em outras cidades. Você deve conhecer alguma. Então, Darwin, até se me permite fazer uma observação dentro dessa sua análise.
Eu conheço em São José do Rio Preto um projeto espetacular. Eu acho que assim é importante a gente falar porque às vezes as prefeituras elas podem buscar, né, informações e buscar projetos em outros lugares também. Em São José do Rio Preto eles fizeram duas ciclofaixas, uma numa área mesmo de lazer e uma outra na área mais de periferia da cidade. Eles não mexiam em absolutamente nada no trânsito. Ainda colocaram posto da guarda municipal em cada uma dessas ciclofaixas. Tem lugares para pedestre e lugar para ciclista. Então é um projeto muito interessante que talvez valha a pena o pessoal de Mogi até visitar para pegar ideias, né? Para fazer um planejamento melhor, né, Dar? Porque afinal de contas é uma obra que vai impactar por anos, né? Vai impactar para o resto da vida da cidade, né? A menos que se faça alguma coisa hoje para desmanchar amanhã, o que não é o caso. Eu acho que está se fazendo alguma coisa já pensada. E vamos esperar que realmente as coisas tenham sido planejadas de uma forma que não venha acontecer o que a gente está falando, a história de Bertocourt, tira uma faixa do pedestre para botar para o ciclista e vai por aí afora. Ô, Darby, acho que só para a gente encerrar o papo de hoje, comenta aí alguma novidade do pedágio, que a gente sempre está falando do pedágio também. Alguma novidade sobre esse pedágio que o governo do estado insiste em instalar aqui logo na entrada de Mogi das Cruzes? Nós só vamos parar de falar do pedágio no dia que ou instalarem, no dia que o João Dória cair na real e vier a público para dizer, olha, isso aí é uma roubada, realmente eu não tinha pensado bem, e, enfim, é o que a gente espera que ele faça. Mas como isso ainda está difícil, vamos às notícias do pedágio. O que se conversou muito essa semana, Josué, foi a ida do prefeito de Mogi das Cruzes, Caio Cunha, juntamente com o Paulo Bocuse, que é o responsável direto pelo movimento Pedágio Não, ele que é lá da região do Aruã, à Assembleia Legislativa para buscar apoio político das lideranças das diversas bancadas dos partidos lá na Assembleia. É mais uma ação positiva, é mais uma ação interessante. À medida que essas pessoas estejam comprometidas com a luta aqui de Mogi das Cruzes, é um peso político a mais na busca de se convencer o governo do Estado de que esse pedágio é uma grande furada para eles e para nós, principalmente. Mais para a gente do que para eles, porque eles dificilmente vão pagar pedágio aqui. O governador, quando vai para a praia, costuma ir de helicóptero. Muito dificilmente vai de carro. Então, ele não vai precisar pagar. Agora, a gente vai ficar aqui. Uma ida para São Paulo, vão ser mais 2 pedágios a serem pagos, um na ida e outro na volta, além do que a gente já paga lá na região de Itaquaquecetuba, na rodovia Ayrton Senna. Então, eu acho muito interessante e seria muito bom que os representantes de Mogi das Cruzes, que vão até a Assembleia Legislativa, no caso o prefeito Caio Cunha e o Paulo Bocuse, que estão bem aí enfronhados nessa questão, eles expliquem para os deputados o que isso está significando aqui para a nossa região, para que a gente tenha um apoio real. Não é aquela história de que eu vou apoiar, tal. Se possível, leva lá uma plaquinha e bota a foto do cara com a placa dizendo eu sou contra o pedágio em Mogi, que aí depois não tem como ele voltar atrás, né? Porque a gente sabe como é o político. Quando alguém vai lá pedir alguma coisa, a gente faz, tal, depois, diante do governador, muda-se de figura, muda-se de posição com uma facilidade muito grande. Então, seria bom que se registrasse isso de alguma forma, para que a gente pudesse, da mesma forma como nós estamos registrando diariamente no Jornal Diário de Mogi as posições das pessoas aqui de Mogi das Cruzes que são deliberadamente e oficialmente contrárias à colocação desse pedágio, que eles também conseguissem trazer para o lado da gente esses deputados, líderes de bancadas, e por que não, até o líder da bancada do PSDB, quem sabe, com uma boa conversa, explicando a situação de Mogi das Cruzes, não se tem aí esse importante apoio.
Agora, é interessante que vai lá o prefeito, vai o Paulo Bocuse, e a gente não vê nenhum deputado da região participando mais ativamente dessa luta, né? Porque isso é uma luta realmente em favor da população aqui de Mogi das Cruzes e da região de Mogi das Cruzes. Sim. Então, os deputados estão assinando documentos, tal, mas está faltando a presença física deles nessa parada, nessa insistência, para que chegue até o governador João Dória a insatisfação da região aqui de Mogi das Cruzes, que não é só a região, não é só Mogi das Cruzes. Então, é bom ficar atento para isso, né? É isso mesmo, Darwin. Fica a dica, então. Vamos torcer aí para que essa mobilização aí tenha resultado e ganhe corpo mais ainda. Josué, eu queria fazer um adendo aí nisso tudo que você falou. Eu queria propor alguma coisa para os nossos internautas, que se eles quiserem que a gente discuta aqui um ou outro tema ligado aqui à nossa cidade, à nossa região, e eles possam enviar para o e-mail de cartas do Jornal Diário de Mogi, que é cartas@odiariodemogi.com.br, e a gente tem esse e-mail. Eu terei o maior prazer em receber a sugestão e a gente discutir o assunto aqui na nossa próxima live. O que você acha? O e-mail já está anotado, já está aí no vídeo, o pessoal pode anotar e já mandar. Muito boa ideia, porque afinal de contas a gente faz aí um conteúdo para eles, né? Exatamente. E Obrigado, Darwin. até a próxima semana. Até.